Espírito Santo, entra na minha casa e traga minhas bênçãos futuras para a minha vida hoje. Você já se perguntou por que, mesmo orando, algumas bênçãos parecem demorar para chegar? Quantas vezes você acreditou, esperou, chorou e ainda assim o amanhã pareceu distante demais? Talvez você esteja cansado de ver o tempo passar enquanto suas promessas continuam apenas no horizonte. Mas e se eu te dissesse que as bênçãos que você espera para o futuro podem começar a acontecer hoje? Sim, agora mesmo, dentro da sua casa, no exato momento em que você decide se abrir totalmente para o Espírito Santo de Deus. Não se trata de esperar o destino acontecer, mas de convidar o próprio autor do tempo para transformar o seu presente. Pense nisso. Há quanto tempo você vive esperando o momento certo, a oportunidade ideal, o sinal do céu para agir? Enquanto isso, a vida segue, os dias passam e as promessas continuam parecendo distantes. Mas o que você talvez ainda não percebeu é que Deus não precisa de tempo para agir, Ele precisa de entrega. Quando o Espírito Santo entra, o impossível se adianta, o improvável acontece e o futuro começa a nascer no agora. A Bíblia nos lembra em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa não é uma promessa sobre amanhã, é uma convocação para hoje. Muitos vivem esperando que as portas se abram por acaso, mas o Espírito Santo não trabalha com sorte. Ele trabalha com propósito. Se você está ouvindo estas palavras, não é coincidência, é um chamado. Um convite para deixar o medo, o controle e o desânimo e abrir completamente o coração para aquele que tem o poder de transformar dias comuns em testemunhos extraordinários. Talvez o que falta não seja tempo, mas fé ativa. Fé para dizer: Senhor, eu não quero apenas esperar o amanhã, eu quero viver o teu agir agora. Se imagine por um instante, e se o milagre que você tem pedido há anos já estivesse preparado, apenas esperando o momento em que você se rendesse por inteiro à presença do Espírito Santo? Quantos dias você ainda vai deixar passar, adiando a felicidade que já foi prometida? Hoje é o dia em que o céu quer tocar a sua casa. Hoje é o dia em que as bênçãos futuras começam a se mover em sua direção. O que antes parecia distante pode ser destrancado agora, não pela força humana, mas pela presença viva do Espírito Santo. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem chegou até você porque há algo que Deus deseja liberar sobre a sua vida hoje. O tempo da espera está terminando e o tempo do cumprimento está começando. Não é mais sobre quando, é sobre quem. O Espírito Santo, aquele que tem o poder de trazer o futuro para dentro do presente. E se o seu coração se abrir neste momento, ele entrará, e tudo ao seu redor começará a mudar. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Não apenas ouça, experimente, porque quando o Espírito Santo entra, ele não visita, ele transforma. E hoje, nesta oração, ele vai tocar a sua casa, o seu futuro e o seu coração de uma forma que você jamais imaginou. Este é o seu momento. Este é o tempo de Deus. O futuro começa agora. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, com o coração aberto e a alma rendida, clamando para que o Senhor entre na minha casa e traga as bênçãos que o tempo ainda guarda. Não quero mais viver de promessas futuras, quero viver do cumprimento delas agora, porque sei que o teu poder ultrapassa o tempo e transforma o que era amanhã em hoje. Toma posse deste ambiente, Senhor, cada parede, cada canto, cada respiração. Que o ar que se move aqui seja o teu sopro e que a atmosfera desta casa mude diante do teu toque. O que estava parado, movimenta. O que estava apagado, reacende. O que estava distante, aproxima. Que as bênçãos reservadas para o meu futuro sejam liberadas neste exato instante, porque o teu poder não conhece limites e o teu agir não obedece relógios humanos.
Espírito Santo, entra neste lar com autoridade e santidade, toca nas portas que o medo trancou e nos sonhos que a dúvida adormeceu. Repreende toda a força que tenta retardar o propósito e arranca da minha vida o que me faz estagnar. Que o teu fogo espiritual percorra cada ambiente desta casa, purificando, renovando e libertando. Que o teu poder desça como chuva sobre um solo seco, trazendo vida onde só havia espera. Que cada membro desta família sinta o peso da tua presença e perceba que o tempo da colheita chegou. Traz os frutos das orações antigas, desperta as sementes esquecidas, faz florescer o que o desânimo tentou enterrar. Espírito Santo, que o teu mover traga urgência ao destino desta casa. Que tudo o que estava reservado para meses ou anos seja acelerado pela força da tua vontade. Toca nos céus em favor desta família e faz com que os ventos mudem de direção. Que onde havia fechamento, haja abertura. Onde havia atraso, haja avanço. Onde havia dúvida, haja certeza. Coloca a tua unção sobre este lar e estabelece um novo tempo, o tempo do cumprimento. Que os sinais do teu agir se manifestem de forma visível, para que todos saibam que quando o Senhor entra em uma casa, o impossível se torna realidade. Espírito Santo, não permitas que a minha fé se desgaste na espera. Reveste o meu espírito com a força que não se cansa e com a confiança que não desiste. Tira dos meus lábios o som da reclamação e coloca a canção da esperança. Ensina-me a crer que aquilo que parecia distante já está a caminho, que o futuro não é algo que se alcança, é algo que o teu poder traz até nós. Transforma o hoje em um campo fértil de vitórias. Que cada gesto meu, cada palavra minha, cada pensamento seja guiado pela certeza de que o tempo do milagre é agora. Espírito Santo, que a tua presença não apenas visite, mas permaneça. Que o ambiente espiritual desta casa se torne tão forte que nenhuma força contrária consiga permanecer. Que o teu poder seja como uma muralha invisível ao redor deste lar, impedindo o avanço do mal e estabelecendo a soberania do bem. Que os anjos do Senhor encontrem aqui morada e que as janelas do céu permaneçam abertas sobre nós. Que a tua glória substitua o peso das preocupações e transforme cada lágrima em força. Espírito Santo, faz o tempo responder à tua vontade. Que o amanhã obedeça à tua voz e que o hoje se dobre diante do teu comando. Que o futuro traga para o presente o cumprimento de tudo que foi prometido. Não quero apenas esperar, quero viver o cumprimento da promessa agora. Entra nesta casa e torna o impossível real. Que o teu poder manifeste o sobrenatural e que este seja o início de uma nova estação, onde o futuro deixa de ser esperança e se torna testemunho. Espírito Santo, entra na minha casa e faz dela um lugar onde o teu poder habita em plenitude. Toma posse de cada cômodo, cada canto e cada silêncio, transformando este ambiente em um altar vivo de adoração. Que não seja apenas uma morada física, mas um santuário onde a tua presença se manifesta de forma constante e real. Que a tua paz seja o ar que respiramos e que a tua sabedoria seja o som que ecoa entre as paredes. Que toda palavra dita aqui seja guiada pela verdade e que cada passo dentro deste lar carregue o reflexo da tua vontade. Espírito Santo, consagra este lar com tua unção poderosa e faz dele um território onde o mal não encontra espaço, a inveja não cria raízes e o desespero não faz morada. Espírito Santo, que o chão desta casa seja abençoado por ti, para que quem entrar aqui sinta a diferença entre um lugar comum e um solo consagrado. Que o teu fogo purifique as energias negativas, que os teus ventos afastem toda a opressão e que a tua luz penetre onde havia escuridão. Que cada objeto, cada móvel, cada detalhe esteja sob tua autoridade. Que este ambiente seja um refúgio de serenidade em meio ao caos do mundo. Que aqui
A presença do Senhor seja mais forte do que qualquer notícia ruim, mais constante do que qualquer preocupação, mais intensa do que qualquer medo. Espírito Santo, onde antes havia confusão, estabelece ordem. Onde reinava a ansiedade, planta tranquilidade. Onde havia falta, gera abundância. Que o teu poder organize o invisível, endireite o que está torto e alinhe o que se perdeu. Que os corações desta casa sejam guiados pela unidade e não pelo ego, pela compaixão e não pelo orgulho. Que cada gesto, cada olhar, cada decisão nasça da tua influência. Porque quando o Senhor dirige, o lar prospera. Espírito Santo transforma este lar em escola de fé e esperança. Que as crianças cresçam ouvindo sobre teu amor, que os adultos aprendam a depender da tua direção e que os idosos encontrem consolo em tua presença constante. Que a tua sabedoria seja o alicerce das conversas, a justiça, o padrão das ações e o amor, a essência de tudo. Que cada refeição compartilhada aqui seja uma celebração de gratidão e que cada noite de descanso seja envolvida em segurança espiritual. Espírito Santo, estabelece anjos à volta desta casa. Que eles guardem as portas, protejam as janelas e cerquem as paredes com tua luz. Que nenhum mal atravesse esse limite e que nenhuma ameaça permaneça diante da tua autoridade. Que cada visitante que cruzar este lar perceba algo diferente, uma presença que não se explica, mas se sente, uma paz que não se entende, mas transforma. Que este lar seja testemunho do teu cuidado, farol de fé e abrigo para quem busca alívio. Espírito Santo, faz desta casa um espelho do céu. Que o amor reine, a fé permaneça e a esperança se renove todos os dias. Que tua presença seja o perfume que nunca se dissipa, o calor que nunca se apaga, a força que nunca falha. Que o teu nome seja exaltado aqui e que tudo o que habita este lar se curve diante da tua majestade. Que cada dia vivido dentro destas paredes seja prova de que quando o Senhor entra, o lar deixa de ser comum e se torna sagrado. Espírito Santo, entra na minha casa e transforma as promessas em realidades palpáveis. Toca os projetos que pareciam esquecidos e faz com que cada palavra liberada pelo Senhor sobre a minha vida se cumpra no tempo certo. E se esse tempo for agora, que nada impeça o teu agir, que o teu poder acelere o que estava adiado, reacenda o que o medo apagou e desperte o que o desânimo silenciou. Que as bênçãos que esperam no horizonte encontrem o caminho até mim hoje, porque confio que o teu propósito não falha. Espírito Santo, não deixes que o tempo seja um obstáculo, mas sim o instrumento pelo qual o teu plano se revela com perfeição. Espírito Santo, quebra as correntes do atraso e da resistência. Que toda força espiritual que impede o cumprimento das promessas seja dissipada pela autoridade do teu nome. Liberta-me das amarras do medo, da dúvida e da autossabotagem, porque sei que o teu poder é suficiente para reverter qualquer impossibilidade. Que as promessas que pareciam distantes se aproximem rapidamente e que o teu mover torne o improvável em testemunho. Faz-me perceber que o tempo não é inimigo, mas um servo da tua vontade e que o teu relógio é sempre exato, mesmo quando o meu coração se impacienta. Espírito Santo, visita as promessas que eu esqueci, mas que o Senhor jamais deixou de lembrar. Traz à tona cada semente de fé que foi lançada em lágrimas, cada oração feita em silêncio, cada clamor que subiu ao céu. Faz com que o que um dia foi esperança se torne colheita abundante. Renova a confiança que foi abalada e a alegria que se perdeu durante a espera. Que eu entenda que o teu tempo não atrasa, mas prepara, não adia, mas amadurece, não falha, mas surpreende. Que eu veja com os próprios olhos o cumprimento das palavras que um dia recebi com fé. Espírito Santo,
Mostra-me que o tempo das promessas cumpridas é também o tempo da transformação interior. Porque não há vitória verdadeira sem crescimento, nem bênção genuína sem maturidade. Que o teu Espírito me torne capaz de lidar com o que está chegando. Ensina-me a receber com gratidão e a administrar com sabedoria o que pedi por tanto tempo. Que eu não apenas veja promessas sendo realizadas, mas também me torne um testemunho vivo do poder da fidelidade de Deus. Espírito Santo, faz com que os sinais da tua ação sejam claros e incontestáveis. Que pessoas ao meu redor reconheçam que algo extraordinário aconteceu e que só o teu poder poderia ter realizado tal obra. Que cada bênção cumprida sirva de testemunho e que cada conquista glorifique o teu nome. Que minha vida seja um lembrete constante de que a espera não é desperdício, é preparação. E que quando chega o tempo certo, nada pode impedir o cumprimento da promessa. Espírito Santo, estabelece um novo ciclo sobre este lar. Que o tempo das promessas cumpridas comece hoje e que cada dia seja um degrau de avanço. Que as vitórias espirituais, emocionais e materiais se multipliquem, não como fruto do acaso, mas como resultado da tua fidelidade. Que a esperança encontre terreno fértil, que a fé floresça e que a alegria se torne permanente. Que este lar testemunhe que o tempo das promessas não é futuro distante, é o agora sendo moldado pelas mãos de Deus. Espírito Santo, entra na minha casa e derrama tua luz sobre tudo o que está em trevas. Dissipa a sombra do medo, o peso da dúvida e o silêncio da espera que consome o coração. Que o teu resplendor atravesse as janelas da alma e traga clareza onde antes havia confusão. Que a tua presença seja como o amanhecer após uma longa noite, trazendo de volta a esperança que parecia ter se apagado. Espírito Santo, ilumina cada decisão, cada plano, cada passo que darei daqui para frente e mostra-me que o tempo de viver no escuro acabou. Que a tua luz seja tão forte que nenhuma sombra consiga permanecer e que o brilho das tuas promessas resplandeça neste lar com poder irresistível. Espírito Santo, que a tua luz revele o que estava escondido e exponha os caminhos que preciso seguir. Ilumina os planos que o medo tentou obscurecer e traz discernimento para cada escolha. Que eu saiba distinguir o que vem de ti e o que tenta me afastar da tua vontade. Que as incertezas se dissolvam diante do teu clarão e que o peso da espera seja substituído pela leveza da confiança. Que eu perceba que a demora não era castigo, mas um tempo de preparação e que agora a tua luz anuncia o começo de uma nova fase, onde o invisível se torna visível e o inalcançável se aproxima. Espírito Santo, brilha sobre as feridas que o tempo deixou. Tua luz tem o poder de curar o que os anos não conseguiram apagar. Que ela alcance as memórias que ainda doem, os relacionamentos que se romperam e as promessas que pareciam esquecidas. Que o teu brilho renove o que o desânimo tentou apagar e me faça enxergar que nenhuma noite é eterna quando o Senhor decide amanhecer sobre nós. Ilumina meu interior, Espírito Santo, para que eu veja não apenas com os olhos humanos, mas com a visão espiritual de quem confia no teu propósito. Espírito Santo, faz tua luz atravessar o invisível e alcançar o impossível. Que ela toque o que está fora do meu alcance e mude o que não posso controlar. Que essa luz percorra o tempo, alcance o futuro e traga para o presente as promessas que esperavam para se cumprir. Que cada ambiente da minha casa seja banhado por esse brilho que liberta e transforma. Que paredes antes frias se tornem muros de fé e que cada porta seja um portal de milagres. Espírito Santo, onde houver escuridão emocional, lança tua luz restauradora. Ilumina os corações desanimados, reacende os laços familiares e transforma lágrimas em força. Que o brilho da tua presença substitua o desespero pela serenidade, a angústia pela esperança e a dúvida pela certeza.
Que eu viva com os olhos voltados para a tua luz e os pés firmes na tua direção. Espírito Santo, que a tua luz seja o novo amanhecer da minha história. Que ela atravesse os dias, os meses e os anos, guiando-me em todos os caminhos. Que o teu resplendor seja o sinal de que o tempo da espera terminou. Que agora, sob a tua presença, o que estava distante se aproxime, o que estava travado se mova e o que parecia impossível comece a acontecer. Que o hoje seja o dia em que a tua luz venceu toda a escuridão e que essa vitória permaneça para sempre neste lar. Espírito Santo, entra na minha casa e começa a tua obra primeiro dentro de mim. Antes que qualquer bênção aconteça ao redor, transforma o meu interior, porque sei que nada muda por fora quando o coração continua o mesmo. Que o teu poder alcance as áreas mais profundas da minha alma, aquelas que escondem mágoas antigas, medos não ditos e feridas nunca tratadas. Que o teu toque desfaça as correntes invisíveis que me prendem ao passado e me impeça de viver o novo. Espírito Santo, ensina-me a ser morada da tua presença, a viver com pensamentos puros, palavras sábias e sentimentos alinhados ao teu propósito. Que o meu coração se torne um solo fértil, onde tua vontade floresce sem resistência. Espírito Santo, renova minha mente para que eu não repita os erros de ontem. Alinha o meu modo de pensar à tua sabedoria. Substitui o medo pela coragem e a dúvida pela fé. Que eu aprenda a enxergar o mundo pela lente da esperança e não do desespero. Onde houver pensamentos negativos, planta ideias de superação. Onde houver lembranças que machucam, faz nascer recordações de vitória. Que cada pensamento seja filtrado pela tua verdade e cada decisão seja conduzida pela tua direção. Tira de mim o peso de tentar controlar tudo e me ensina a descansar na certeza de que o teu plano é maior que o meu entendimento. Espírito Santo, entra nos meus sentimentos e coloca ordem no que está confuso. Onde houver angústia, coloca serenidade. Onde houver culpa, derrama perdão. Onde houver tristeza, faz brotar alegria. Restaura minha capacidade de sentir novamente, sem medo de me entregar, sem receio de ser ferido. Que o amor volte a fluir em mim com pureza e que eu aprenda a amar como o Senhor ama, sem interesse, sem condições, sem limites. Remove o endurecimento que as decepções criaram e me devolve a sensibilidade espiritual que o tempo tentou roubar. Que eu sinta a tua presença de forma viva, real e constante, a ponto de minha alma ser curada pelo simples fato de estar diante de ti. Espírito Santo, que a transformação interior reflita nas atitudes. Que o novo que o Senhor faz dentro de mim se manifeste no modo como ajo, falo e trato os outros. Que minha casa veja em mim a mudança que vem de ti. Que minha voz se torne mais branda, minhas palavras mais edificantes e meus gestos mais amorosos. Que o teu caráter seja espelhado nas minhas ações diárias e que o teu poder se revele nos pequenos detalhes. Que minha vida se torne uma mensagem silenciosa, capaz de inspirar e restaurar. Porque não existe testemunho mais forte do que a mudança de alguém que foi tocado pelo teu Espírito. Espírito Santo, quebra os hábitos que me afastam da tua presença. Rompe com os ciclos de fraqueza, procrastinação e incredulidade. Fortalece a minha disciplina espiritual e desperta em mim o prazer de te buscar todos os dias. Que eu aprenda a priorizar o essencial e abandonar o que é vazio. Que o teu fogo consuma o desânimo e desperte em mim uma nova paixão por viver na tua presença. Que eu seja movido pela fé, guiado pela obediência e sustentado pela esperança. Que o que antes me controlava agora esteja sob o domínio do teu poder. Espírito Santo, cria em mim um novo coração, um coração ensinável, humilde e sensível à tua voz. Remove toda raiz de orgulho e substitui pela vontade de servir. Que o meu interior seja tão transformado que o exterior não consiga permanecer igual.
Que o brilho da tua presença em mim ilumine este lar e alcance todos ao meu redor. Que minha mudança interna seja o ponto de partida para um novo tempo, tempo de reconciliação, prosperidade e renovo espiritual. Espírito Santo, que a obra comece dentro de mim e se expanda até que toda a minha casa esteja revestida da tua glória. Que o novo que o Senhor faz hoje em mim seja o alicerce de todas as bênçãos que ainda virão. Espírito Santo, ensina-me a permanecer firme na transformação que o Senhor iniciou dentro de mim. Que eu não volte aos velhos hábitos, nem me conforme com aquilo que já foi superado. Reforça em mim a disciplina espiritual e o desejo de crescer continuamente na tua presença. Que cada manhã seja um novo recomeço e cada decisão uma oportunidade de provar que o teu poder me renovou por completo. Que o meu interior se mantenha aceso, cheio de propósito, equilíbrio e fé. Espírito Santo, não permitas que a mudança em mim seja passageira. Faz dela um estilo de vida, uma marca da tua presença em meu ser, para que todos que me vejam possam perceber que fui transformado por ti. Espírito Santo, entra na minha casa e abre as portas que o homem fechou. Remove os bloqueios invisíveis que me impedem de avançar, as barreiras espirituais que limitam o que o Senhor deseja realizar em minha vida. Que cada obstáculo, cada negativa, cada atraso que o inimigo plantou seja desfeito pela tua autoridade. Que o impossível se curve diante do teu poder e que aquilo que parecia inacessível se torne caminho livre. Espírito Santo, abre as portas do destino, da provisão, da restauração e da vitória. Que o que estava trancado por anos se escancare diante da tua presença e que nada nem ninguém consiga impedir o teu agir. Espírito Santo, há portas que eu tentei abrir com minhas forças, mas percebo agora que só o teu poder tem a chave certa. Tentei insistir em caminhos que não eram para mim e encontrei cansaço e frustração. Hoje, entrego-te as chaves da minha vida e declaro que apenas a tua vontade decidirá o que se abre e o que se fecha. Fecha, Senhor, as portas que me desviam, que me levam para a perda e o engano, mas abre as que conduzem à plenitude do teu propósito. Que eu entenda que nem toda demora é recusa e nem toda porta trancada é derrota. Às vezes, é livramento. Que eu aprenda a confiar mais em ti do que na minha própria urgência. Espírito Santo, entra nas portas que o medo me impediu de atravessar. Quantas oportunidades deixei passar porque temi o fracasso, porque duvidei da tua presença comigo. Mas agora, com o teu poder sobre mim, quero caminhar com fé, sabendo que onde o Senhor vai à frente, nada pode impedir a passagem. Que cada passo seja guiado pela tua sabedoria e que os portais do futuro se abram não por força, mas pela autoridade do teu nome. Que o vento da tua vontade sopre sobre o impossível e faça dele um novo começo. Espírito Santo, abre também as portas do entendimento. Ilumina minha mente para discernir o tempo certo de agir e o momento certo de esperar. Ensina-me a reconhecer quando uma porta se fecha por proteção e quando se abre por direção. Que eu aprenda a não correr em desespero, mas a caminhar na certeza. Que as minhas escolhas sejam reflexos da tua voz e não das minhas pressas. Que o Senhor me ensine a ver portas onde o mundo só vê muros e a enxergar oportunidades em meio aos desafios. Que eu perceba que o teu poder abre caminhos até no deserto e que onde não há portas, o Senhor cria passagens. Espírito Santo, abre as portas do coração daqueles que precisam me ouvir, me perdoar ou me ajudar. Que o teu favor vá adiante e prepare terreno em cada conversa, em cada decisão e em cada encontro. Que portas de reconciliação sejam destrancadas e que o orgulho que impedia o perdão seja quebrado. Que relações destruídas sejam reconstruídas e que novas alianças sejam formadas sob a tua bênção.
Que as portas do amor, da compreensão e da unidade se abram nesta casa e que os laços que foram partidos sejam restaurados por completo. Espírito Santo, abre as portas da tua presença sobre mim. Que eu não apenas entre em lugares abençoados, mas também me torne um canal de bênção onde quer que eu vá. Que tua unção me acompanhe e que tua autoridade me abra caminhos que ninguém pode fechar. Que onde eu colocar os pés, o teu poder se manifeste. Que as portas do céu se mantenham abertas sobre esta casa. E que o favor de Deus seja constante como o ar que respiro. Espírito Santo, que eu aprenda a reconhecer cada abertura como resposta da tua fidelidade e cada fechamento como sinal do teu cuidado. Que o som das portas se abrindo ecoe como música de vitória neste lar. Que o que hoje parecia bloqueado se torne passagem livre e que eu viva o tempo em que as promessas não esperam mais, elas acontecem. Espírito Santo, entra na minha casa e me reconduz ao caminho que foi traçado pelas mãos do Criador desde o princípio. Se em algum momento da jornada eu me perdi, me afastei ou segui por estradas que não eram tua vontade, hoje eu te peço, traz-me de volta. Reorganiza meus passos, alinha meus sonhos, redireciona meus desejos. Que nada do que é meu, segundo teus planos, permaneça distante. Que eu volte a ocupar o lugar que o Senhor preparou para mim antes mesmo que eu existisse. Espírito Santo, desperta em mim o propósito original, aquele que o tempo não apaga e o medo não destrói. Que cada decisão que eu tomar a partir deste momento esteja firmada na rota da tua sabedoria. Espírito Santo, muitas vezes caminhei sem entender para onde ia, achando que controlava meu destino. Mas percebo agora que o verdadeiro destino só é alcançado quando é guiado por ti. Quantas vezes eu me perdi tentando acertar, buscando caminhos que pareciam promissores, mas me deixaram vazio. Hoje eu descanso em tua direção. Reescreve minha trajetória com tua letra eterna. Se o inimigo tentou desviar meu propósito com enganos e distrações, desfaz toda a trama. Reúne os fragmentos da minha história e transforma-os em testemunho. Que tudo o que foi desviado seja restaurado e que o teu propósito prevaleça sobre cada detalhe da minha vida. Espírito Santo, eu te entrego o mapa da minha existência. Mostra-me os atalhos que devo evitar e as estradas que levam à plenitude da tua vontade. Que cada porta, cada encontro, cada escolha tenha a tua assinatura. Ensina-me a ouvir o som da tua voz em meio ao ruído das distrações do mundo. Que eu não dependa da minha lógica, mas da tua revelação. Que cada passo dado com fé seja mais certeiro do que 1000 planos construídos sem tua presença. Guia-me pelos vales e montes, pelas noites escuras e pelos dias de sol, porque sei que mesmo quando não entendo o caminho, tu sabes exatamente aonde me levar. Espírito Santo, restaura o destino da minha família também. Se há gerações que se desviaram, se promessas foram interrompidas, que hoje elas se cumpram. Que o destino espiritual de cada pessoa deste lar seja alinhado ao teu propósito. Que filhos encontrem o caminho da fé, que pais redescubram o sentido de sua missão e que lares sejam restaurados à tua vontade. Que nenhuma linhagem desta casa se perca nas encruzilhadas do pecado, mas que todas encontrem o caminho da salvação e da verdade. Que o teu propósito familiar seja cumprido com força e glória. Espírito Santo, que o reencontro com o destino traga também reconciliação com o tempo. Tudo que parecia perdido, desperdiçado ou atrasado, faz voltar ao ponto certo. Redime o que foi mal vivido, corrige o que foi mal escolhido e restitui o que foi roubado. Que o passado não seja um peso, mas um aprendizado. Que o futuro não seja uma incerteza, mas uma promessa. Que o presente se torne um campo de recomeço, onde tua vontade floresce e teu propósito se cumpre. Espírito Santo,
Conduz-me ao centro da tua vontade, que eu não viva um destino inventado pelos meus desejos, mas aquele que nasceu no teu coração. Que eu caminhe em paz, mesmo sem saber todos os detalhes, porque confio em quem guia meus passos. Que o reencontro com o meu destino seja também o reencontro com a minha essência, com a fé que perdi e com a esperança que esqueci. Que ao voltar ao caminho certo, eu encontre mais do que respostas, que eu encontre o próprio sentido da vida, viver para glorificar o teu nome. Espírito Santo, entra na minha casa e transforma o tempo da espera em tempo de colheita. Toca nas sementes que plantei com fé e paciência, mesmo quando o solo parecia árido e a chuva demorava a cair. Tu sabes quantas noites passei clamando em silêncio, acreditando que mesmo sem ver, algo estava germinando. Hoje eu te peço, visita esse campo espiritual e faz brotar tudo o que foi semeado com lágrimas. Que cada oração esquecida, cada esforço silencioso e cada ato de fé se tornem agora frutos maduros, prontos para serem colhidos. Espírito Santo, faz com que os sonhos que adormeceram sob o peso do tempo despertem novamente e que o que antes parecia distante se materialize diante dos meus olhos. Espírito Santo, não permitas que os anos que se passaram sejam vistos como desperdício. Que cada estação de espera se revele agora como preparação. Faz-me entender que nada foi em vão e que até o silêncio foi parte do crescimento. Tu és o Senhor do tempo e o dono da colheita, e em ti o ainda não se transforma em já chegou. Sopra teu vento sobre os campos da minha vida e faz com que brotem as promessas esquecidas. Que o que germinou em lágrimas seja colhido com alegria. Que o tempo de escassez dê lugar à abundância e que o tempo da espera se converta em celebração. Espírito Santo, entra neste lar e multiplica os frutos. Que onde havia um grão, nasça 1.000. Onde havia desânimo, floresça esperança. Onde havia medo, cresça coragem. Que cada área da minha vida, espiritual, emocional, familiar e financeira, receba agora o resultado de tudo o que foi plantado com fé. Que a tua presença seja como o sol que amadurece os frutos e como a chuva que os faz crescer. Que a colheita venha sem atraso, sem barreiras e sem impedimentos. Que o inimigo não consiga tocar nos frutos desta casa, porque eles pertencem a ti, Senhor. Espírito Santo, desperta os sonhos que adormeceram. Aqueles planos que abandonei por achar que era tarde demais, reacende em mim. Mostra-me que o tempo não rouba o que é preparado por Deus, ele apenas amadurece o que estava verde. Que o teu sopro desperte dons esquecidos, talentos negligenciados e oportunidades que pareciam mortas. Que eu volte a sonhar com coragem, sem medo de me frustrar, sabendo que agora quem dirige meus passos és tu. Que o novo tempo chegue não como promessa, mas como realidade viva. Espírito Santo, faz com que o fruto da colheita não seja apenas material, mas também espiritual. Que eu colha sabedoria onde antes havia ignorância, paz onde antes havia conflito, fé onde antes havia dúvida. Que a colheita desta casa sirva de alimento para outros e que da abundância que o Senhor nos concede, muitos sejam alcançados. Que o que o Senhor nos entrega hoje não seja apenas recompensa, mas também missão. Que o que recebemos com gratidão se torne instrumento para abençoar outros corações. Espírito Santo, estabelece neste lar o tempo da plenitude. Que o som das bênçãos se torne constante, que a alegria seja a colheita diária e que o testemunho floresça em cada detalhe. Que nunca mais haja vazio onde o Senhor planta a promessa. Que os celeiros se encham de provisão e o coração se encha de gratidão. Espírito Santo, que o tempo dos sonhos adiados termine hoje. Que o campo da fé floresça outra vez e que esta casa viva o tempo da colheita. O tempo em que o futuro prometido se transforma em presente abençoado e onde toda promessa se cumpre, porque o Senhor é fiel.
Espírito Santo, entra na minha casa e fala comigo através do silêncio que o mundo não entende. Quando as palavras cessam e a alma não sabe mais orar, que o teu sussurro seja o som que guia o meu coração. Transforma esse silêncio em resposta viva, em direção clara e em consolo real. Tu conheces o que não consigo dizer, o que o medo cala e o que o cansaço esconde. Por isso, peço-te, lê o que está escrito nas lágrimas que não derramei, nos pensamentos que não verbalizei e nas esperanças que ainda conservo em segredo. Espírito Santo, faz do silêncio um altar de escuta, onde o meu espírito aprende a ouvir o teu. Espírito Santo, há momentos em que o teu silêncio pesa como um mistério. Esperamos respostas rápidas, sinais evidentes, mas o Senhor ensina que o silêncio também é palavra. É nele que a fé amadurece. É nele que o coração é testado. Ensina-me a não confundir tua quietude com ausência, porque até quando o Senhor parece calado, ainda estás agindo. Que o teu silêncio não me assuste, mas me discipline. Que eu aprenda a descansar nele, como quem confia plenamente, e que a quietude do teu agir seja mais poderosa do que qualquer barulho humano. Espírito Santo, transforma a espera em aprendizado. Que o tempo em que o Senhor não fala seja o tempo em que eu aprendo a ouvir. Que a minha ansiedade se renda à tua sabedoria e que o meu coração, ao invés de questionar, aprenda a confiar. Que a paz que vem da tua presença ocupe o espaço onde a dúvida tenta se instalar. Que enquanto espero, eu me torne mais forte, mais sensível e mais obediente. Que eu entenda que a resposta do Senhor nem sempre vem em palavras. Às vezes, vem em paz, em direção, em transformação interior. Espírito Santo, fala comigo na linguagem que só o meu espírito entende. Que um toque tua presença me revele mais do que 1000 conselhos. Que um simples mover teu me dê clareza sobre o que devo fazer. Que o som do teu agir silencioso seja mais alto do que qualquer ruído de incerteza. Que o meu coração aprenda a interpretar o teu silêncio como um gesto de amor. O amor que prepara, protege e direciona. Que eu não busque apenas ouvir tua voz, mas também compreender teu tempo. Espírito Santo, entra nesta casa e fala também aos corações que perderam a esperança por não ouvirem respostas. Que cada pessoa neste lar entenda que o teu silêncio não é rejeição, é estratégia. Que enquanto esperamos, o Senhor trabalha. Que enquanto o céu parece calado, os teus planos estão sendo alinhados. Que o silêncio seja visto como prova de cuidado e não de distância. Que o teu mover invisível produza frutos visíveis em cada área da nossa vida. Espírito Santo, faz do silêncio um terreno fértil de milagres. Que cada segundo de espera produza fé e que cada ausência de resposta seja um convite para confiar ainda mais. Que o teu silêncio se converta em resposta quando o tempo estiver pronto e que quando a resposta vier, eu entenda que ela sempre esteve sendo formada no invisível. Espírito Santo, que o silêncio não seja o fim, seja o início de algo grandioso. Que o que hoje não entendo, amanhã se torne testemunho. Que eu aprenda que o teu silêncio é muitas vezes o som da promessa sendo preparada, o eco do milagre antes de acontecer. Espírito Santo, entra na minha casa e também nas salas secretas do meu coração, onde memórias antigas ainda sangram em silêncio. Tu conheces cada lembrança que tento esconder, cada dor que disfarço com um sorriso e cada ferida que o tempo não conseguiu curar. Por isso, hoje te peço, passa teu bálsamo sobre as recordações que me aprisionam. Cura o que ainda dói, restaura o que se perdeu e transforma o passado em sabedoria. Espírito Santo, toca as cicatrizes invisíveis que me acompanham, aquelas que ninguém vê, mas que moldam meus pensamentos, minhas reações e meus medos. Que a tua presença atravesse o tempo e alcance até os dias em que o sofrimento começou, trazendo cura onde apenas existia lembrança. Espírito Santo, apaga da minha mente a repetição das cenas que me atormentam.
Quantas vezes revisito o passado sem perceber, revivendo dores como se estivessem acontecendo agora? Quantas vezes deixei que lembranças antigas interferissem nas bênçãos do presente? Que o teu poder coloque um ponto final naquilo que insiste em me ferir. Que o passado deixe de ter voz, que as lembranças deixem de dominar o coração e que a tua verdade se torne o novo alicerce da minha memória. Restaura a minha mente, limpa o arquivo da dor e reescreve minha história com a tua luz. Espírito Santo, entra nos capítulos mais sombrios da minha vida e transforma cada um deles em testemunho de superação. Onde houve rejeição, coloca a aceitação. Onde houve traição, planta perdão. Onde houve perda, traz consolo. Onde houve humilhação, semeia honra. Que nada do que me feriu continue me definindo. Que o teu poder me liberte da necessidade de entender o porquê e me ensine a descansar no para quê. Que eu compreenda que mesmo nas dores mais profundas, o Senhor estava presente, moldando em mim uma força que hoje me permite permanecer de pé. Espírito Santo, cura as feridas familiares que deixaram marcas no coração. Se palavras duras ecoam até hoje dentro de mim, silencia-as com a tua voz de amor. Se gestos de desprezo ainda pesam sobre os meus ombros, cobre-me com teu manto de aceitação. Restaura laços rompidos, reconstrói pontes que o orgulho destruiu e cura as emoções de todos que habitam este lar. Que a tua presença seja como um remédio que percorre os corredores invisíveis da casa, levando paz aos que se calam por dor e cura aos que fingem força. Espírito Santo, cura também as feridas que nasceram da culpa. Quantas vezes me culpei por decisões erradas, por palavras ditas no impulso, por oportunidades perdidas. Mas hoje, diante de ti, reconheço que não posso mudar o que passou, mas posso permitir que o Senhor transforme o que restou. Que o teu perdão me alcance e apague o peso do arrependimento. Que eu aprenda a olhar para o passado sem dor, apenas com gratidão por ter sobrevivido e amadurecido. Que eu me perdoe com a mesma compaixão com que o Senhor me perdoa. Espírito Santo, faz do meu passado um campo fértil de cura e não um cemitério de mágoas. Que cada lembrança que antes me feriu, agora sirva de prova do teu poder restaurador. Que eu possa falar das dores antigas sem sentir o peso delas, porque foram curadas em tua presença. Que o passado deixe de ser uma prisão e se torne um testemunho. Espírito Santo, entra na história desta casa, na memória de cada pessoa que vive aqui e faz uma limpeza espiritual completa. Remove as dores, apaga os traumas e substitui as marcas pela tua paz. Que o que um dia foi motivo de choro, hoje se transforme em celebração. Que o Senhor transforme recordações em cura, feridas em fé e passado em vitória. Porque quando o teu poder cura a memória, o futuro finalmente se torna leve e a alma aprende a viver em liberdade. Espírito Santo, entra na minha casa e estabelece a paz que o mundo não pode oferecer. Aquela paz que não depende das circunstâncias, nem se abala diante das tempestades. Que o teu sopro silencie as vozes do medo, da dúvida e da ansiedade. Que cada parede deste lar sinta o peso ser removido e que o ambiente seja envolvido por um descanso sobrenatural. Espírito Santo, ensina-me a permanecer em serenidade, mesmo quando ainda não vejo o milagre. Que o meu coração entenda que a tua presença é a garantia de que tudo já está sob controle. Que eu não viva mais à espera da bênção para me acalmar, mas que a calma seja o sinal de que a bênção já começou a se manifestar. Espírito Santo, quantas vezes esperei o milagre com o coração agitado, como se a pressa pudesse apressar o teu agir. Mas hoje eu te peço, muda o meu ritmo interior. Ensina-me a esperar sem perder a fé, a descansar sem desistir, a confiar mesmo quando nada faz sentido. Que a tua paz me envolva como um manto e me torne inabalável diante das provações. Que eu aprenda a reconhecer que a tranquilidade é a linguagem daqueles que confiam verdadeiramente no Senhor.
que mesmo quando tudo parece imóvel, eu saiba que no invisível o teu poder já está operando. Espírito Santo, faz da minha mente um lugar de sossego. Expulsa os pensamentos que geram medo e substitui-os por pensamentos de esperança. Quando o inimigo tentar roubar minha paz com preocupações, lembra-me de que a tua presença é o meu escudo. Que a ansiedade não encontre espaço dentro de mim, porque onde o teu espírito habita, o descanso prevalece. Que cada respiração minha seja um lembrete de que o Senhor está presente e que nada acontece fora do teu controle. Ensina-me a descansar não por fraqueza, mas por confiança, porque quem confia não se desespera, apenas espera. Espírito Santo, faz com que esta casa viva o equilíbrio entre fé e serenidade. Que cada pessoa aqui aprenda a encontrar paz antes da vitória e não apenas depois dela. Que os relacionamentos familiares sejam marcados pela harmonia e que o diálogo substitua os gritos. O perdão substitua as ofensas e o amor substitua o orgulho. Que o lar não seja campo de guerra, mas abrigo de reconciliação. Que a paz não esteja apenas nas palavras, mas nas atitudes, nos olhares e nos gestos. Que este ambiente se torne um espelho da presença do Senhor, onde todos que entrarem sintam alívio, descanso e segurança. Espírito Santo, ensina-me a ver o milagre de forma diferente. Que eu perceba que o milagre não começa quando o resultado aparece, mas quando a paz chega antes. Que a paz seja o anúncio silencioso de que o teu poder está em ação. Que quando eu parar de lutar com minhas próprias forças, o Senhor mostre o resultado do teu agir. Que eu aprenda a celebrar o invisível, a me alegrar pelo que ainda está sendo formado e a reconhecer que o milagre mais profundo é viver em plena confiança, mesmo sem respostas imediatas. Espírito Santo, guarda o meu coração para que a paz seja constante, não passageira. Que nenhuma notícia ruim roube o que o Senhor me deu e que nenhuma mudança de cenário abale a minha fé. Que a tranquilidade que vem do teu trono seja permanente, firme e inquebrável. Que o meu descanso te glorifique e o meu silêncio te exalte. Espírito Santo, que esta casa viva o tempo da paz verdadeira. A paz que não espera o milagre, mas o atrai. A paz que não depende de bênçãos, mas as anuncia. A paz que não é ausência de lutas, mas certeza de vitória. Que essa paz se torne o som diário deste lar e o sinal visível de que o Senhor já está agindo. Espírito Santo, entra na minha casa e transforma o agora no cumprimento das promessas que antes pareciam distantes. Que este dia não seja mais um entre tantos, mas o marco do recomeço, o início de um novo tempo em que a fé se torna realidade e o impossível se faz presente. Que o teu poder revele que a vitória não está no amanhã, mas no hoje que te pertence. Ensina-me a enxergar o milagre que já acontece ao meu redor, mesmo nas pequenas coisas. Que eu perceba que cada porta aberta, cada respiração e cada oportunidade são respostas do teu agir constante. Espírito Santo, faz com que o hoje seja o reflexo da tua fidelidade e a prova de que o tempo das bênçãos chegou. Espírito Santo, desperta em mim a consciência de que a vitória não é apenas um resultado, mas um estado de alma. Que eu viva com o coração grato, mesmo quando o cenário ainda parece inacabado. Que eu aprenda a celebrar o que já foi conquistado e a confiar no que ainda está sendo construído. Que o teu poder me ensine a enxergar além da aparência e a reconhecer que a fé não depende do que vejo, mas do que sei. O Senhor é fiel. Que a minha voz proclame a vitória antes mesmo que os olhos a contemplem, porque a fé verdadeira antecipa o milagre. Espírito Santo, faz do hoje um testemunho vivo. Que as vitórias que eu experimentar sejam sementes para inspirar outros a crer. Que a minha história revele que quando o Senhor entra, o tempo muda, as portas se abrem e a esperança renasce.
Que a alegria que nasce da tua presença se espalhe como perfume, tocando todos que se aproximarem. Que o teu poder transforme os dias comuns em dias extraordinários e que cada passo dado hoje seja o início de um caminho cheio de propósito. Espírito Santo, ensina-me a viver o presente com plenitude. Quantas vezes perdi o hoje, preso ao que ficou para trás ou ao que ainda não chegou. Mas agora, peço-te que me ensines a valorizar o instante, a reconhecer que o teu mover acontece no tempo real. Que eu pare de olhar com saudade para o passado e com ansiedade para o futuro e aprenda a descansar no presente. Que o agora seja meu altar de adoração, onde te agradeço não só pelo que virá, mas pelo que já é. Que cada minuto vivido sob tua presença seja uma colheita de paz, gratidão e fé renovada. Espírito Santo, que este lar viva o hoje com confiança. Que cada membro desta casa reconheça que não é preciso esperar por dias melhores, porque o Senhor já habita aqui. Que a vitória esteja nos gestos simples, no perdão concedido, no amor restaurado, na esperança reacendida. Que a atmosfera deste lar se transforme completamente e que a presença do Senhor seja sentida desde o amanhecer até o descanso da noite. Que o teu nome seja exaltado por tudo o que já foi feito e por tudo que ainda farás, porque o teu tempo é perfeito e a tua fidelidade é eterna. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te entrego este momento como semente de fé, crendo que o hoje é o início de um tempo novo. Que o teu poder continue a agir nesta casa, trazendo respostas, direção e abundância. Que cada coração que ouviu ou fez esta oração sinta a tua presença viva, renovando o ânimo e despertando a confiança. Que o futuro seja construído sobre o alicerce do que o Senhor começou a realizar agora. E que cada dia que nascer seja uma lembrança de que a vitória já foi decretada no teu nome. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Hoje, ao final desta oração, algo invisível foi movimentado em seu favor. O Espírito Santo entrou na sua casa, tocou o tempo, abriu caminhos e antecipou bênçãos que estavam reservadas para o amanhã. Nada permanece igual depois que ele se manifesta. O que antes parecia distante já começou a se aproximar. A esperança foi restaurada, o coração foi renovado. E o futuro que você tanto esperava começou a se cumprir hoje. A presença do Espírito Santo não apenas visitou o seu lar, ela o consagrou como território de vitória. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas orações e mensagens diárias de fé. Compartilhe também o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos interceder por você e pela sua família. Que o Espírito Santo continue conduzindo cada passo do seu caminho e multiplicando os frutos desta oração. E se você deseja se aprofundar ainda mais na presença do Espírito Santo, conhecer o poder da comunhão diária com Ele e compreender como permitir que Ele transforme cada área da sua vida, eu preparei com muito carinho um livro digital exclusivo sobre o Espírito Santo, que pode te ajudar a fortalecer sua caminhada espiritual e trazer respostas para momentos de dúvida e silêncio. O link está disponível no primeiro comentário fixado neste vídeo. Adquira o seu exemplar e continue crescendo em fé e intimidade com o Espírito de Deus. Que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre você e sobre a sua casa. Até o próximo vídeo. E que o poder do Espírito Santo continue te guiando todos os dias da sua jornada. Até o próximo vídeo.